No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, a adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina este torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
dos vereadores e das vereadoras, declaro aberta a terceira sessão ordinária para o ano de 2024. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários da casa, o público que nos assiste esta sessão através da página do Facebook da Câmara. Saudar também carinhosamente o Miguel, que nos acompanha de forma presencial. E dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da segunda sessão ordinária. Segunda sessão ordinária. Aos 22 dias do mês de janeiro de 2024, realizou-se por missa às 19 horas e 4 minutos no plenário Alfredo Terceiro da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a segunda sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Reis, secretariada pelo vereador Marcelo Rentes, que contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Aberto os trabalhos, o presidente da Câmara, após a moção de praxe, solicitou a leitura da ata, síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto da lei número 07, de 16 de janeiro de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar técnico de enfermagem temporariamente para atender excepcional interesse público e outras providências. Projeto da lei número 39, de 18 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar farmacêutico temporariamente para atender interesse público e outras providências. Projeto de lei número 40, de 21 de dezembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar médico veterinário temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. E projeto de lei número 41, de 22 de dezembro de 2023, altera dispositivos da Lei Municipal número 3.100 de 2018 e da outras providências. Os referidos projetos de lei, ao serem submetidos para a apreciação do plenário, foram todos aprovados por 8 votos. Outro sim. Registra-se que o projeto de lei número 07 de 2024, o mesmo foi encaminhado para a deliberação do plenário em atenção ao acordo de lideranças firmado entre as bancadas partidárias com representação junto ao Legislativo nos termos do artigo 56, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ainda conforme a pauta, foi apreciado o pedido de providências da iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pinto, da bancada do Partido Progressista, protocolado sob número 02 de 2024, solicitando perante o Poder Executivo Municipal de Campina das Missões o conserto do caminhão-tanque do município. A matéria, durante a sua apreciação plenária, contabilizou o endosso das bancadas dos partidos Podemos, PDT, PP, PT e União Brasil, assim como o autor da mesma propôs um adendo sugerindo para que, caso não seja possível o devido conserto do caminhão-tanque, que proceda-se à aquisição de um veículo novo. Fim do debate, o adendo apresentado foi votado e aprovado por 8 votos, assim como o pedido de providências em tela, o qual foi igualmente aprovado por 8 votos. Procedeu-se também à leitura da moção de pesar, protocolada sob o número 03 de 2024, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da Presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Ato findo, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, o presidente da Câmara comunicou que, em virtude do recesso parlamentar, ficará automaticamente composta a comissão representativa da Câmara para atuar durante o mês de fevereiro vindouro, a qual será composta pelo presidente da Câmara e pelos líderes de bancadas com representatividade junto à Câmara Municipal. Esgotada a pauta às 19 horas e 24 minutos, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de janeiro de 2024. Vereador Marcelo Rentes, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra vereadores e vereadoras.
Está em votação a ata da segunda sessão ordinária. Quem estiver a favor permanece como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Renz, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, terceira sessão ordinária, 11/3/2024. Requerimentos. Pedido de providências, de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pide, da bancada do Partido Progressista. 2 proposições, de iniciativa do vereador Rodrigo Renz, da bancada do Partido União Brasil. Moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 8 de março de 2024. Assina o presidente vereador Teonésio. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício circular número 4 de 2024. Oriundo da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal da Fronteira Sul de Cerro Largo, convidando para a participação na aula inaugural do Doutorado em Desenvolvimento e Políticas Públicas e reunião aberta com a comunidade regional, no dia 22 de março, às 15 horas. Ofício circular número 4 de 2024, proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, informando o recebimento de recursos financeiros conveniados entre o município e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, através de emenda parlamentar 2023 do deputado Gerson Burman, no valor de R$50 mil para aquisição de equipamentos agrícolas. Comunicação eletrônica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando as contas do governo do Executivo Municipal de Campina das Missões, relativas ao exercício de 2021, para julgamento desta Casa Legislativa. Ofício número 34 de 2024. Oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando resposta ao pedido de providências da autoria do vereador Douglas Gabriel Pide, aprovado por este Legislativo durante a segunda sessão ordinária deste ano, versando sobre o conserto do caminhão-tanque do município. Sobre o pedido, o Executivo informa que a preocupação é pertinente e que o assunto foi debatido com a Secretaria de Obras Públicas, onde restou definido que será adquirido um caminhão-toco usado, considerando que o conserto do veículo atual será muito oneroso, de modo que a demanda será encaminhada para o setor de compras e licitações. E correspondência eletrônica da excelentíssima juíza de direito da comarca de Campina das Missões, Ana Lúcia Todeschini Martinez, informando acerca de sua recente solicitação de remoção desta comarca por questões familiares. Informa ainda que a comarca não ficará desassistida, em virtude de que, além da substituição realizada por juiz tabelar, há colegas em curso de formação que classificação nas iniciais vagas. Projetos de lei. Projeto de lei número 08, de 6 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor de língua estrangeira moderna, língua inglesa, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um professor de língua estrangeira moderna, língua inglesa, nível 1, classe A, 12 horas, do quadro único dos servidores públicos municipais de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, com as atribuições e vencimentos previstos em lei. Parágrafo 1º. A presente contratação, que é de caráter emergencial e excepcional de interesse público, será feita pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período. Parágrafo 2º. A contratação se dará mediante a realização do processo seletivo simplificado. Artigo 2º. A contratação temporária de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal nº 991 de 1990. Artigo 3º. O contratada será inscrito no Regime Geral de Previdência Social e INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da unidade orçamentária do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pela Prefeita
municipal em exercício, Janine Adriane Martini. Projeto de lei número 08 fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 9, de 6 de março de 2024. Altera a redação do artigo de lei municipal número 1600 de 2001 e dá outras providências. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º da lei municipal número 1600 de 2001, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com o Centro de Integração Empresa Escola CIE, que passa a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa Escola CIE, visando a contratação de até 10 estagiários para execução de serviços temporários ou emergenciais, conforme minuta de convênio anexa, que passa a fazer parte integrante desta lei. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal nº 1600, de 13 de junho de 2001. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal em exercício de Campina das Missões. Prefeita Municipal Janine Martini. Projeto de lei número 09 será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para o uso em deslocamento de veículos da municipalidade para outras cidades e dá outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a utilizar o cartão magnético de combustível visando a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento da frota de veículos públicos do município de Campina das Missões, ora denominado cartão combustível. Artigo 2º. O cartão combustível será adquirido mediante a contratação de empresa pelo Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, cuja formalização dar-se-á em estrita obediência às regras da Lei de Licitações e Contratos. Artigo 3º. O cartão combustível somente deverá ser utilizado quando do deslocamento de veículos da municipalidade à cidade que distanciam mais de 150 km da sede e desde que haja necessidade de abastecimento para seu retorno até a cidade de Campina das Missões. Artigo 4º. A posse e o uso do cartão combustível são exclusivos e de inteira responsabilidade dos servidores que utilizarem o mesmo, devendo fazer a respectiva prestação de contas à secretaria em que estiver lotado. Parágrafo único. Cada cartão deverá permanecer em posse dos servidores responsáveis pela prestação de contas e possuirá cada um uma senha diferente que estará na posse do detentor. Artigo 5º. O Poder Público Municipal poderá editar decreto disciplinando as normas, as diretrizes do funcionamento do cartão combustível. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete, Prefeita Municipal de Campina das Missões, assinada por ela mesma, Janine Adriane Martini. Projeto de lei número 10 será encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 11, de 6 de março de 2024. Cria cargo em comissão e função gratificada específica do magistério e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado nos termos da Lei Municipal nº 2.400, de 14 de outubro de 2010, artigo 38, no quadro do Magistério Público Municipal de Campina das Missões, um cargo em comissão e função gratificada de diretor de escola, ensino fundamental 40 horas, FG4. Artigo 2º. As especificações, requisitos de provimentos e vencimentos do cargo criado no artigo 1º desta lei obedecerão às normas previstas na Lei Municipal 2.400 de 2010. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão da conta da unidade orçamentária do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campina das Missões, Janine Adriane Martini. Projeto de lei número 11 será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 12, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 médicos para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um médico clínico geral, com carga horária de 20 horas semanais e um médico PSF com carga horária de 40 horas semanais,
com vencimentos na forma da Lei Municipal número 3.286 de 2022, com as atribuições previstas em lei. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Artigo 2º. As contratações temporárias de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração nos percentuais estipulados e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991 de 1990, da Lei Municipal número 3.145 de 2019 e da Lei Municipal 3.286 de 2022, bem como sua rescisão antecipada por motivo superveniente. Parágrafo único. As contratações serão realizadas mediante processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Os contratados serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, auxílio alimentação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campina das Missões. Assina Janine Adriane Martins. Projeto de lei número 12 será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Daltro. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar também ao Geraldo, que está assistindo essa sessão, aos funcionários e também ao pessoal, aos internautas que nesse momento estão assistindo a sessão através do Facebook. Raríssimas vezes a gente ouve aqui no espaço das correspondências lidas recursos de deputados estaduais. E como vocês puderem ouvir, nós temos uma emenda do deputado Gerson Burman, que vem para a aquisição de equipamentos para a agricultura. E não é a primeira vez, isso acontece com frequência. Que isso sirva de exemplo aos demais deputados estaduais, que a grande maioria se lembra só de Campina das Missões em véspera da eleição, quando precisa do voto. O deputado Gerson Burman faz isso com frequência. Claro que são bem mais reduzidas as emendas, os valores das emendas dos deputados estaduais são em torno de 1 milhão, um pouquinho mais, para quase 500 municípios do estado. Então, se dividir, o bolo sobra um farelinho só para cada município, mas nós aqui, Campina das Missões, está sendo privilegiado com mais uma emenda do deputado Gerson Burman. Fica esse registro. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa, seu Geraldo da Silva, que nos assiste hoje, né, agradecido pela sua presença, e também a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Acompanhando a questão do Daltro, né, em nome da administração, agradecemos pelo valor, mesmo que baixo, mas sempre é bem-vindo, com toda certeza. E do mesmo jeito também, né, informamos a comunidade que recebemos na sexta-feira o informativo do Classman para a aquisição de uma ambulância no valor de R$100 mil, que é algo também bastante substancial, e vem bem, a comunidade também agradece. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. A palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, também Geraldo, ex-vereador, e a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Aproveitar esse espaço só para parabenizar as colegas vereadoras pela passagem do Dia da Mulher, do dia 8 de março, então parabenizar vocês e estender em nome de vocês, então, a todas as mulheres
que estão nos acompanhando, enfim, a todas as mulheres da nossa cidade e região, e parabenizar pelo seu dia. Então, dá para se dizer que, como falam por aí, o Dia da Mulher não é só no dia 8 de março, e sim todos os dias, né? Então, de suma importância para as nossas vidas. Parabenizar também a colega vereadora Roslaine e pedir escusas já, agradecer o convite para a inauguração da importantíssima Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, não pude me fazer presente, mas parabenizar a você e a todas as pessoas que estão engajadas, voluntariados, que estão com você ou com a equipe ali, puxando à frente. Então, é de suma importância para o nosso município. Dizer que a gente tem, a partir de, não sei que data que era, então a formação dessa liga, que será de suma importância. Tanto a gente pede, e também eu acho que a colega vereadora pode expor como é que funciona, compareçam, tanto para ter o aporte às pessoas que necessitam, e também tantas pessoas para poder ajudar e contribuir a essa liga, porque do começo nada é fácil, mas com certeza é uma coisa muito importante para o nosso município, e que dali para frente, então, dê bons frutos e que possa ajudar e auxiliar bastante pessoas que necessitam. Que a gente sabe que ninguém quer passar por isso, mas quando passa a gente precisa ter um aporte. Todas as pessoas deveriam ter esse aporte. Então, parabenizar mais uma vez por essa atitude. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Palavra à vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, Geraldo da Silva, que está presente aqui na sessão, as pessoas que nos acompanham através do Facebook e aos funcionários da casa. Eu quero agradecer a fala do colega Marcelo e explicar um pouquinho sobre em que consiste a nossa liga. Ela já é importante. Na realidade, a liga nós começamos no ano passado, em março, e saiu do papel agora em março. São trâmites que a gente tem que enfrentar, a criação de CNPJ, ata de constituição, o registro da ata, tudo é demorado, muito demorado. Aí, quando estava pronto, enfrentamos um pequeno problema, porque não conseguimos um espaço para nos instalarmos, daí, no fim, conseguimos um espaço. A Liga surgiu para atender as pessoas acometidas pelo câncer. Num primeiro momento, nós estamos fazendo o cadastro das pessoas que têm interesse em receber assistência pela Liga. Estamos fazendo o cadastro dos voluntários, e eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que estão se voluntariando e as pessoas que doaram roupas e coisas, objetos, louças para o nosso brechó, que, desculpe a falta de modéstia, mas foi um sucesso. Agradecer a todos que tiveram presente, o prefeito, a vice-prefeita, a nossa juíza, ex-juíza, o promotor de justiça, a colega Claudete, te agradeço em especial. E, enfim, toda a comunidade que se fez presente e que fez com que esse movimento, essa ideia começasse a se tornar realidade. Em conversa com uma pessoa, essa pessoa me disse que se alguém achar que a Liga de Combate ao Câncer em Campina não é uma ideia louvável, ninguém precisa méritos, nós queremos todos trabalhar para facilitar um pouco a vida das pessoas que têm esse problema, mas essa pessoa me disse que quem não acha louvável não merece ser chamado de pessoa. Quero agradecer a todos que não estiveram presentes, mas que no fundo torceram para que desse certo e que dê certo. Que Deus abençoe todos que estão nos ajudando. Obrigada. A palavra continua à disposição para manifestações individuais, vereadores, vereadoras. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Daltro. Eu quero só fazer um registro parabenizando um veículo de comunicação que
é uma referência de Campina das Missões e que no domingo passado completou 23 anos de existência em nosso município. Estou falando da Rádio Ativa FM. Eu quero parabenizar a gerência, a direção, aos funcionários, enfim, e aos ouvintes também, desta gigante da comunicação, que realmente para nós campinenses é uma alegria muito grande, porque ela é ouvida em toda a nossa região. Então, ela faz com que ela se torne, sim, uma referência do nosso município. E eu quero dizer que eu nunca fui funcionário da Rádio Ativa, mas faço parte da programação. A Rádio Ativa fez 23 anos. Há 22 anos eu faço programa nessa emissora. Estive 20 anos à frente do programa Fogo de Chão. Fiquei 1 ano distante dos microfones. E agora já faz mais de 1 ano que eu estou de volta com o programa Querência e Cidade. E eu me sinto muito bem fazendo essa programação. Porque só quem trabalha neste veículo sabe como isto é gratificante quando a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz. E isto não falta. Então, em nome do gerente Rodrigo, quero deixar aqui esse registro e parabenizar. E que esses 23 anos seja só o início dessa carreira majestosa da Rádio Ativa aqui em Campina das Missões. Seria isso, senhor presidente. Palavra continua à disposição das colegas. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve, da bancada do Partido Progressista, PP, requer nos termos do artigo 114 do regimento interno desta Casa e depois de ouvido o plenário, o envio desse pedido de providências ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que adotem medidas urgentes para a remoção do dindinho que está depositado no tempo, foto em anexo, nos fundos do CRAS, para um local adequado com cobertura, buscando assim preservar o patrimônio público que hoje está se deteriorando. Campina das Missões, em 1º de março de 2024, assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitti. Justificativa. Senhor presidente, nobres e diz, o presente pedido de providências que apresentamos para consideração do plenário busca preservar um patrimônio público que já fez a alegria de muitas crianças do nosso município. Em atenção ao artigo 114 do Regimento Interno, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal a remoção urgente do dindinho que está depositado a céu aberto no meio da vegetação, se deteriorando, para um local com cobertura e adequado. Uma vez que se pode observar nas fotos o rebaixamento da lona do telhado do mesmo em razão do acúmulo de água depositada, buscando assim evitar a criação de mosquitos, sendo que hoje estamos vivendo uma epidemia de dengue, como de igual forma preservar esse bem público que gerou custos para o município quando de sua compra. Entendemos que o ente público deve dar exemplo no que tange à extinção de criadores de mosquitos e animais peçonhentos, como de preservar o patrimônio público que são custeados com recursos dos cidadãos. Assim, almeja que apresente matéria e conte com o dispensável apoio do nobre plenário. Está em discussão o pedido, com a palavra os vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas, sim. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, também as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara, e também cumprimentar o ex-vereador Geraldo da Silva, que nos honra hoje com a sua presença. Pedido de providências este, apresentado hoje por minha autoria, após fui procurado por alguns munícipes e tomei ciência, fui atrás disso, tomei ciência e realmente, então, no que tange a remoção urgente
que a gente está pedindo aqui nesse pedido de providências, do Dindinho, do local que ele está hoje depositado. Ele está no meio da vegetação, a capoeira tomando conta, a lona em cima cheia de água, sujeira na volta, está um caos. A população me procurou e pediu até, se não me falha a memória, já no véspera do Natal do ano passado, ele já não estava em funcionamento. E é uma alegria para a criançada esperar chegar o mês de dezembro para poder dar uma volta com o Dindim. Isso me deixa triste porque isso é um patrimônio público e está lá abandonado. Teria que estar num local adequado, num local seco, e apresentar cada final de ano esse equipamento para as crianças se divertirem um pouco. Fiz esse pedido de informação porque tenho a honra de, no momento que foi comprado, foi adquirido pela administração municipal na época, esse Dindinho, tive a honra de eu inaugurar ele e poder levar as criançadas. Ficava às vezes até às 23 horas da noite andando pela cidade com as crianças. Então, fui procurado e acho que cabe de fazer esse pedido de providência e peço também, então, o apoio dos demais colegas. Sendo, então, que também essa lona que está acumulada de água lá pode trazer riscos dos mosquitos da dengue, que estamos numa epidemia agora do mosquito da dengue, e isso também é um pouco constrangido. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Pedido de providências. Em palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Daltro. Eu quero parabenizar o vereador Douglas, realmente está fazendo o papel de fiscalizador. Eu confesso que eu não sabia aonde estava esse equipamento aí. Mas pelas fotos que a gente pode ver no anexo aí, realmente não está num local muito adequado. Então, parabéns ao vereador Douglas. Não sei, pedido de providências, é possível pedir o endosso? Então, eu gostaria de pedir o endosso do pedido de providências do vereador Douglas. Endosso concedido. Palavra continua à disposição. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, parabenizar o colega vereador Douglas pela importante matéria e já dizer que foi um lapso também, quem sabe da nossa parte, em não frisar e não citar essa parte da questão da epidemia da dengue. Então, hoje nós tivemos a visita de uma agente de combate a endemias e a gente tem casos no nosso município, alguns importados, mas outros sim, daqui já. Então, ela inclusive recomendou, e acho que cabe o alerta a todas as pessoas, e ajudar a observar onde tem possíveis criadores, de eliminar esses possíveis criadores. E também ela recomendou, principalmente na área central da cidade, onde tem os casos, que a gente sabe que o mosquito ele não vai muito longe, então onde tem casos tem a possibilidade de sim haver essa contaminação. Ela recomendou inclusive o uso de repelentes na área central da cidade, para evitar, quem sabe, de termos mais casos, e sim também, com certeza, esses casos podem ser evitados eliminando os recipientes ou algo assim, algo afim que tem essa água que, inclusive, consta nesse pedido de providências, onde ficava acumulada a água também. Então, é muito importante esse pedido de providências, e sim, era um equipamento muito utilizado e com certeza as crianças gostavam muito. Então, que seja, quem sabe, pensado e estudado a possibilidade de remodelar ou de reutilizar novamente esse equipamento. E também o local onde ele está acondicionado, já fiz pedidos, já encaminhei proposições para ser
possivelmente utilizado como um local de estacionamento para veículos. Hoje carecemos na nossa cidade muitas vezes locais para estacionamento de veículos ali próximo ou atrás, inclusive da capela mortuária, que às vezes tem bastante movimento, que se bem limpo e bem organizado ali poderia ser utilizado como um lugar para uns quantos veículos estacionar, também levando em consideração ali próximo o posto de saúde, sindicato e também o anexo administrativo, onde tem muitos funcionários trabalhando, com certeza facilitaria o fluxo e o estacionamento de veículos de outras pessoas. Então, pela importância da matéria, eu peço endosso em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, parabéns pelo pedido de providência. Endosso concedido. Está em discussão o pedido. A palavra continua à disposição. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Rosleina. Em nome do Partido Podemos, eu peço o endosso do pedido de providências. Endosso concedido. Obrigado. Palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Caldemar. Eu participo do Magia do Natal já faz bastante tempo, lá desde 2012, 2013, né? Sou um dos fundadores e confesso que o din-din ele foi usado por muitos anos e trouxe muita alegria para a Piazada. Piazada ficava extremamente feliz quando podiam dar uma volta com o tal do din-din, com música e tudo, era bastante bonito, né? Mas eu também tento, na minha memória, resgatar o último ano de uso. Alguém de vocês lembra quando foi o último ano de uso? Desde quando ele está parado lá? Eu estou tentando pensar, até porque pelo seguinte, foi feita a aquisição por parte do Magia do Natal de 2 jardineiras, aliás, uma jardineira, né? O outro está numa situação bastante complicada, mas tem uma que está em uso e que, se minha memória não me engane, por vezes podem enganar, eu acredito que ela já está para o 3º, 4º ou mais tempo em funcionamento. E aí eu não sei, talvez os colegas aí que participam, eu realmente, eu não consigo lembrar de quando foi o último ano de uso, né, e quem realmente a colocou lá. Mas a proposição, aliás, o pedido de providências, ele é importante. Ele é importante, com toda certeza. Se tratando pela questão de bem público, como também, logicamente, pela história e pelas lembranças que foram criadas em cima desse din-din. Mas seria isso. Se alguém, logicamente, tiver a data aí do último uso, aí seria importante, né? Mas não sei se, Douglas, tu tem lembra? Eu acho que ano passado já não foi mais usada. Não, acho que é mais tempo. Se não me for mais tempo... acho que já faz mais tempo. Eu acredito, pelo menos, olha, no mínimo 3, 4 para 5 anos, se não mais tempo, que já está naquela situação lá, né? Mas, enfim, né? Pela importância da matéria mesmo, né? Não justifica, mas de qualquer forma, né? Há quanto tempo está parado também? Mas seria isso. Palavra continua à disposição. Em regime de votação, quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Proposição. O vereador que essa subscreve da bancada do Partido União Brasil requer nos termos regimentais e depois de ouvir no plenário desta Casa que seja oficializada a correspondência ao chefe do escritório regional do DAER, com sede em Santa Rosa, solicitando ao órgão que adote providências para efetuar a limpeza da faixa de domínio ao longo das margens da RS 307, do trajeto compreendido entre os municípios de Santa Rosa e Campina das Missões. Campina das Missões, em 8 de março de 2024, assinado pelo vereador Rodrigo Renz. Justificativa. Presidente e nobres pares, a proposição ora submetida para a consideração do plenário desta Casa visa promover a segurança dos usuários da referida rodovia, levando em consideração que as margens da área do domínio do DAER se encontram tomadas por vegetação, dificultando a visibilidade do trânsito e sendo um fator de grande relevância para a ocorrência de acidentes, principalmente aos condutores que adentram na RS 307 por estradas vicinais. De igual forma, existe a necessidade da poda de árvores que os galhos estão adentrando na rodovia, enroscando esses nos caminhões que transitam. Em razão do exposto, anseio que a presente matéria tenha indispensável apoio do plenário. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra os vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os funcionários da casa, a presença ilustre do nosso amigo Geraldo da Silva
e também ao pessoal que nos assiste. Essa proposição, como nós mesmos conversamos entre nós sempre, muitas vezes aqui, provavelmente não vai adiantar muita coisa, mas eu não sabia como fazer, se tentava enviar via uma proposição para o executivo entrar em contato com o Dyer ou com a entidade que representa lá. Mas então, conversando com o Henrique, nós achamos dessa melhor maneira. Principalmente no município vizinho também, um colega vereador também fez uma indicação para o Dyer, para principalmente questão desses galhos que tem para dentro da rodovia. Muito se fala quando passa uma carreta prancha com máquinas colheitadeiras em cima para enroscar, muitas vezes é um problema, mas nem isso só, porque hoje com qualquer caminhão baú que é um pouquinho mais alto já enrosca nos galhos e para causar danos nos veículos é muito fácil. Então, fazendo uma proposição para tentar fazer com que se resolva, porque em alguns pontos se veio vindo de Santa Rosa, vamos dizer, até o aeroporto, muita coisa é feita, mas geralmente para no aeroporto lá. Então, vamos tentar que isso possa ser resolvido também. Então, principalmente a parte da roçada, que lá o Dyer tem, ou contrata empresas que façam essa roçada com máquinas grandes e fica um serviço bem caprichado mesmo. Só dificilmente eles acabam vindo para cá, porque, como eu falei, muitas vezes vai até o aeroporto e para as obras, geralmente. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Parabenizar o colega pela proposição e realmente essas margens aí, elas contribuem para acidentes e evitam acidentes. E eu cito um local que já melhorou bastante e ainda tem muito a que melhorar, é a Curva da Butiá. Há muito tempo não acontece acidente lá. Acredito que o que contribuiu bastante foi aquela vegetação que tinha ao redor. Ainda tem umas árvores lá de pinos. Se fosse remover aquelas árvores lá, com certeza ia diminuir muito o risco de acidentes. Porque de lá, provavelmente, assim como eu, muitos de vocês cometem infração quando vão em direção a Amadeu Norte. A gente fica olhando no retrovisor e olha direto. Porque se você fizer o certo, que é ir à direita, ligar a seta para a esquerda, você tem a sua visibilidade prejudicada e corre um risco maior de acidente do que proceder de forma errada. Então, pela importância da proposição, muitas vezes, a grande maioria das vezes, para não dizer todas, é inócuo nós mandarmos essas proposições para o Dyer, porque tenho minhas dúvidas se eles leem essas proposições. Porque resposta até hoje nós não recebemos nenhuma, mas enfim, o nosso papel é o de fiscalizador. Então, eu, em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar o colega Rodrigo pela importante proposição. E, particularmente, eu também acho, sim, bastante difícil que o Dyer faça alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, vale muito pelo interesse, pela tua preocupação com a preservação da vida, principalmente. E não sei se está integrando essa questão de limpeza das capoeiras, mas principalmente também a questão aí de escoamento de água. Em alguns pontos aí da 307 existe uma canaleta para o bendito escoamento, mas que estão completamente sujas e sem condições de escoar um pingo sequer. Então é um descaso total, infelizmente, né? E isso aí não é de agora, é de muito tempo também, infelizmente, que o cidadão aí gaúcho, enfim, todo ele que anda transitando pelas nossas rodovias estaduais aí, que andam bastante aí desguarnecidos, infelizmente, né? Mas em nome do partido, então, peço um endosso da matéria. Endosso concedido. Na discussão da primeira proposição apresentada. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. E uma vez que visa zelar pela segurança das pessoas,
o partido Podemos pede endosso. Obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Para parabenizar o colega vereador Rodrigo por essa proposição e de imediato desejar que tenhamos êxito, né? Mais uma vez, a proposição que se trata do Dyer. Me lembro ainda que um exemplo, logo ali passando a ponte do rio Tumurupará, tem as árvores de amora. Aqui é uma abacaxi lá. Dias de chuva, vento forte, cai os galhos para dentro do asfalto. E um dia me deparei com a situação e peguei o telefone e liguei diretamente para o engenheiro do Dyer em Santa Rosa. Por sinal, me atendeu. Mas me disse o seguinte, que não tinha licença ambiental para mexer em árvore no lado da ARS. Então, por isso que eu digo que tomara que tenhamos êxito nessa proposição. E pela importância da mesma, eu peço em meu nome o endosso da mesma. Mas eu estou mexendo. A palavra continua à disposição dos colegas. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Parabenizar o proponente, então, o vereador Rodrigo, e já desejar boa sorte, que obtenha êxito. E realmente de suma importância, porque a gente transita bastante nessa rodovia. Então, imagina, já é difícil, está dificultado a visibilidade dos veículos maiores, e principalmente por questões dos galhos pendurados por sobre a rodovia. Imagina os veículos de passeio. Então, e que eu acho que é de suma importância fazer essa limpeza. Inclusive, há poucos dias atrás eu vi um trator roçando em direção a Campinas, São Paulo. Não sei se fizeram quanto que fizeram, mas estava ali roçando. Então, a lateral, mas a roçada sabe como é que ela funciona. Ela vai, e principalmente com o trator que não pega muito baixo, ela vai, alguns dias vai estar do mesmo jeito de novo. E comparando a faixa de domínio, que é a do Dyer, que seria 20 metros do eixo da pista, então poderiam atentar um pouquinho mais para fazer essa limpeza, para não precisar fazer cada pouco. Então, realmente, te desejo sucesso, que obtenha êxito, e que seja, então, uma vez atendido para uma melhor segurança na nossa rodovia ali. Em nome do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. Ninguém mais querendo se manifestar em regime de votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido União Brasil requer nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que, observada a disponibilidade de demandas perante a Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceda à limpeza das margens das estradas geral do interior do município, através da remoção de vegetação e abertura das valas. Campina das Missões, em 8 de março de 2024, assinado pelo vereador Rodrigo Rendes. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, a proposição ora submetida para a consideração do plenário desta Casa objetiva indicar perante o Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, proceda-se a limpeza das margens das estradas na zona rural, conjugado com a abertura das valas, onde houver a necessidade. Considera-se acerca da pertinência do presente pleito, observando-se que o município contabilizou o ingresso de recursos financeiros para a realização de melhorias nas estradas. Em razão do exposto, almejo que a presente matéria tenha o indispensável apoio do plenário. Está em discussão a segunda proposição apresentada. Com a palavra, vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo. Essa proposição não muda muito do que que nós falamos há pouco, mas
Principalmente a parte, o cara dizer, cuidando a rodovia, dizendo, tem muito galho para dentro da estrada e entre outras coisas. A gente tem que ver que no nosso interior aqui também tem bastante, e está bastante defasada essa questão, principalmente para produtor, agricultor que tem colheitadeira também. Mal e mal consegue passar em alguns lugares, não só pela parte dos galhos que você tem por cima da via, mas também muitas vezes capim-elefante, fechando praticamente os dois lados. Tem lugares que não passa 2 carros e depois vão tirar um pouco de sarro, porque meu pai é chefe de obra, vão dizer, podia ter falado direto para ele. Não, mas eu falo aqui também porque isso não é uma coisa engraçada. No final das contas, são situações que têm que serem feitas porque o pagador de imposto precisa ser atendido e também ele quer trabalhar de uma forma quanto mais facilitada, melhor. Então, muitas estradas também ainda em questão estão... Eu mesmo vejo que estão ruins ainda, mas esperamos que vai começar a melhorar. Então, está sendo feito bastante trabalho, a gente acompanha também, mas tem situações que propriamente que dá para melhorar bastante ainda. Tem situações que a gente vê que pegando um pouquinho diferente vai melhorar, e o trabalho está vindo sendo pertinente, tá bom, tá bonito de ver a gurizada pegando junto, mas falta ainda claro que agora chegando perto da safra também vai ficar mais ou menos, acho que todas as estradas vão estar em ordem, mas assim que passar essa parte, então que possa ser feita essa limpeza na lateral, principalmente nas estradas principais que passa bastante fluxo, né? Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Essa proposição é tão importante quanto a anterior. Só que, desculpe a minha sincera opinião, eu acho meio cômica, meio demagoga. Afinal de contas, o proponente é filho do secretário de obras. Eu acho que um pedido verbal aí, ele seria a forma mais indicada e ia surtir bem mais efeito. Então, mas o pedido é importante, não deixa de ser importante. Só que se meu pai fosse secretário de obras, eu ia fazer isso verbalmente e eu acho que ia surtir de uma forma melhor. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Com a palavra, senhor presidente. Com certeza é importante, porque inclusive a gente, vocês sabem, não só eu, acredito que os demais vereadores estão recebendo solicitações. Então o que pode fazer? Eu acho que na passagem que eu estive aqui, quase 7 anos, são poucas as proposições que eu fiz para uma secretaria, principalmente de obras. Eu acho que eles devem fazer o serviço deles e a população, inclusive, ajuda a solicitar esses serviços. Então, quando tem alguma coisa que não está bem, a população mesmo vai falar com o secretário, vai falar com o encarregado na Secretaria de Obras, muitas vezes fala com o prefeito e geralmente sobra para o vereador. Então a gente tenta intermediar, é a nossa função intermediar sim, mas a principal função nossa é fiscalizar e legislar, mas ninguém vai se negar de tentar intermediar uma situação dessas. Então acredito que é muito importante, inclusive vieram me cobrar, vocês sabem muito bem que ali próximo na PUX, um pouco tempo atrás, foi patrulhada a estrada num sábado, choveu e alagou toda a estrada de novo. Então acredito que antes de patrulharmos as estradas, seria muito interessante fazer a abertura das valas para as águas terem um destino adequado. A mesma coisa acontece na cidade também. Hoje cai uma pancada de chuva, vocês veem quanta água que está rolando. Então acredito eu, e inclusive estão arrancando o asfalto para fazer intertravado, e peço aqui que seja levado para o setor de engenharia, inclusive ao Executivo Municipal, que trabalhem a drenagem pluvial. É muito importante. Então, nós tivemos, algum tempo atrás, vocês sabem que tivemos casos que a água invadia as casas,
aqui, podem conversar com o cara que tinha empreendimento, o seu Dalcio Tyson. A água invadia a casa dele, todo o comércio dele, onde em 2018, 2019, foi aprovado um projeto que nós ajudamos a aprovar, que foi o financiamento, onde muito dinheiro foi embaixo da terra, que ninguém sabe que foi o dinheiro, que nós aprovamos o projeto, os colegas vereadores sabem da expansão e da parte urbana, onde muitas pessoas foram contempladas com pavimentação também, que não tinham pavimentação na frente de casa. Então, naquela época, para termos essa aprovação do projeto, tinha que ter pavimentação nova, numa porcentagem, se não me falha a memória, 20% ou 30%. Então, muito dinheiro está escondido embaixo da terra aqui, nessa drenagem que foi feita, mas até hoje não entrou mais água na casa e no comércio ali. Então, acho que é de suma importância trabalharmos a drenagem urbana e bem como também a drenagem pluvial rural, porque vocês sabem que a maioria das estradas, o que estraga é a água. Então, se a água não tem a destinação correta, onde é que pode ser levada, claro que é muito difícil, às vezes chove muito forte, então realmente não tem o que fazer, mas eu acredito que sim, é muito importante, então, que seja observada essa abertura das valas também, junto com as limpezas, inclusive, das nossas estradas rurais. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. E bem como o Dalto falou, que parece meio demagogo, então, mas justo por isso que eu pedi aqui, já não pedi uma vez, nem duas, o cara vai falando, só que, como toda vez, você sabe, não tem outros trabalhos na frente, sempre tem uma outra situação para você fazer, por isso eu resolvi fazer a proposição justo, já que fiz para fazer para a rodovia RS 307, então, fiz para cá, principalmente meu maior objetivo é a questão porque muitos produtores chegam para mim e falam na parte dos galhos que você tem dentro da estrada, principalmente nessa parte. E então resolvi fazer a proposição, já que eu fiz a outra então para a RS, então fizemos para o nosso município, que também, já comentando, vamos dizer, nós todos temos acesso ao próprio secretário, então, mas se vai ser atendido ou não, se num pedido verbal ou aqui numa proposição, isso já é outra história, mas a situação que mais que pedir a gente não pode, então aguardamos que assim que possível possa tanto as estradas estar em dia de novo, tudo, e questão desse tipo de trabalho para poder ser feito cada vez melhor e ficar cada vez mais fácil do cidadão poder trabalhar. Seria isso. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Só lembrando aos colegas uma questão bastante importante, eu particularmente acho, é uma opinião minha, tá? Que numa condição, de exemplo, eu e meu irmão sócio dentro da empresa, vínculo familiar fora dela. E se aplica, tanto o Rodrigo falou, olha, meu pai é secretário de obra, o colega Dalton também falou, olha, filho do, aliás, o proponente é filho do secretário, assim vai indo, independente de como for a situação, a proposição ela é profissional, até porque cada uma das partes, logicamente, não o secretário de obras, mas o prefeito, todos exercem cargo eletivo, então, tipo, cada um tem a sua carga de responsabilidade, logicamente, né, e o Rodrigo hoje está exercendo o direito dele de cidadão e também, né, como usuário de via, também como vereador. E também para antecipar a questão do colega Rodrigo, a parte da fala, porque a estrada, num primeiro momento, ela está sendo ajustada. Nós tivemos no único dia, agora foi em janeiro, no único dia foram 250 milímetros de geralzão aí pela região inteira, e aquela ali, de novo, foi mais de certa forma, uma paulada por cima do que já havia sido feito, tanto é que muitos pontos estavam prontos e tiveram que ser refeitos, né? Mas o dono do templo lá em cima, lá não tem muito o que fazer. E a informação de que eu tenho de que essa questão aí está também para ser ajustada tão logo a pista estiver em condições de trafegabilidade, né? Mas só para trazer a informação aí, colega Rodrigo, seria isso. A palavra continua à disposição. Também gostaria de me manifestar em relação à proposição, acho ela procedente, o que os colegas todos disseram também. Eu sei que ela é um pedido de forma geral, né, vereador Rodrigo?
Mas dá uma olhada com carinho a linha 1º de Março e a linha Paca Norte. Paca Sul, Paca Centro, Paca Norte, Guanabara. Guanabara está, gente, intransitável. Os carros lá, eu aposto alguém que passa lá e não enrosca o carro. Então, talvez essa urgência de fazer, e fazer realmente bem feito, aqueles mata-elefante, né? Realmente estão caindo ali, não se consegue cruzar 2 carros. Então, talvez essa pressa de realmente fazer. Obrigado. Com a palavra, vereador Rodrigo. Só relembrando uma coisa, que nem o próprio colega Claudemar comentou. Eu sou vereador, meu pai é secretário. Cada um tem sua função. Então, não se mistura por essa parte. Então, se qualquer situação de proposição que fizer para a Secretaria de Obras, então, ou qualquer outra, posso, tanto como o Secretaria de Saúde, situação assim, dá para botar a proposição, é lógico, nada que não possa ser feito, mas eu fui eleito, então, para ser vereador, então posso fazer proposição, posso fiscalizar, e é minha função, no final das contas, mas não quer dizer que eu não posso fazer uma proposição porque o meu pai é secretário de obras ou não, né? Então, cada um tem a sua função, ele é secretário, eu sou vereador, então cada um seu quadrado, né? A palavra continua à disposição. Eu só quero uma parte aí, Vereador Daltro. que normalmente, quase sempre, quando se faz uma proposição, um pedido de providências, é porque aquela situação, aquele setor não está bem. Então, me desculpe, né, colega Rodrigo está botando em questão a Secretaria de Obras, né? Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Para algumas situações pontuais, eu agora não consigo me lembrar qual, eu não vejo a Secretaria de Obras numa condição ruim. Eu não vejo Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras está o nosso colega Douglas, também é servidor público e operador de máquina, que, por sinal, né, até onde eu sei, exerce sua atividade com excelência, né? E o pessoal está fazendo aí tudo dentro das possibilidades, né? As estradas aí, de forma geral, estão horríveis. Isso não se limita só a Campinas Missões. Não querendo dizer, olha, lá está ruim, aqui também pode estar. Logicamente que não. Nós temos a nossa realidade. Mas com uma coisa certa. Nós temos agora um período de agosto até dezembro que as estradas estão ruins. Só que do início da nossa gestão até agosto do ano passado, as nossas estradas estavam como nunca estiveram. Como nunca estiveram. E isso com toda certeza, eu posso afirmar com todas as letras, que as nossas estradas nunca estiveram nessa situação. Eu andei por muitos anos. Andei por todas as comunidades, para tudo que é canto, até porque nós somos vendedores, entra de porta em porta. E a minha memória com toda certeza, até porque eu sou uma pessoa, de certa forma, um tanto quanto exigente em relação ao Estado, né? Porque tem quem está se botando na estrada aí para o seu ganho de pão, você sabe o que é um tanto quanto difícil conseguir estar trabalhando e tendo a questão, principalmente, uma redução de risco, e, logicamente, também uma perda material ali, porque tu vai ter uma depreciação maior do teu veículo, né? E falando em questão de proximidade, logicamente, pela questão do Rodrigo, então, digamos que pelo vínculo familiar, que, logicamente, dentro do âmbito profissional não existe, né? Que é um vínculo profissional, nós também poderíamos considerar a questão do colega Douglas, porque o Douglas também, na pedido de proposição dele, também poderia, logicamente, ter chegado direto e falado. Mas o Douglas, em todo o direito dele, também entrou com pedido de providência. Que é um direito do Douglas. E seria simplesmente falar, olha, Valdir, o prefeito, nós temos determinada situação, como nós podemos ajustar? E eu, particularmente, eu acho, mais uma particularidade minha, né, como alguém trabalhou bastante tempo com empresas privadas e públicas também, eu sempre observei com os bons olhos, né, a pessoa que trouxesse o problema, mas também trouxesse a solução, que é algo bastante interessante. Acredito que todos tenham a mesma visão que a minha. Então, por exemplo, olha, eu tenho o problema das estradas, como eu vou resolver? Eu tenho um problema lá do Dindim, o Dindim está parado, onde nós vamos colocar? Acredito que todos devem ter as mesmas considerações que as minhas, né? E o contato direto, logicamente, dele é importante, até porque as portas
do administrativo, tipo, elas estão abertas para todos são muito bem recebidos, e com toda certeza, hoje existe uma política de resultados, os resultados estão aí, a comunidade está enxergando, com toda certeza. Seria isso. Palavra continua. A palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Parabenizar o Rodrigo pela proposição. Estavam fugindo um pouco do assunto, né? Estava gostando da conversa. Vamos falar um pouco também. Bem pedido, limpar o lado das estradas, né? Pelo menos as gerais. E não concordo com o vereador Claudemar, colega. Nunca teve estrada tão boa. Param de fazer demagogia. Que barbaridade, desde o primeiro ano sempre essa coisa. Eu já falei uma vez, quem vai falar vai ser o povo. Para que eu vou falar só que eu que faço? Deixa o Geraldo dizer que eu estou fazendo. Não concordo. Parece que nunca foi feito nada em Campinas, gente. Mas, por favor, a gente não aguenta mais escutar essas coisas. Primeiro ano falei, parei, porque acalmou, parece que está começando de novo. Sabe por que é um ano eleitoral, ano político? Então acho que vamos ter que parar com isso. Quem vai dizer vai ser o povo. Eu hoje foi pedido para fazer uma proposição, ligar para fazer estrada, não vou pedir. Se está tudo tão bom que façam. Mas o pessoal está ligando e pedindo. Tá? O pessoal está ligando e pedindo. Eu digo, ligam vocês mesmo. Porque nós não atendemos igual. Então, a questão da proposição, eu quero pedir endosso também agora. Seria isso. Palavra Endosso continua. Palavra continua à disposição. presidente. Vereador Claudemar, eu acho que já passou. Eu quero manifestar essa indignação que o vereador Ademir manifestou também. Eu acho que nós temos administrações e administrações. Eu nunca vi estrada tão boa, nunca vi estrada tão boa quanto na primeira administração do Melchior Malman. Eu me lembro que o Melchior Malman foi na rádio dizer: evitam correr porque a estrada está boa. Tem depoimentos na Rio Sem Peixe, na época, dizendo e se manifestando sobre isso. Então, causa indignação quando se diz que as administrações anteriores não trabalharam. Cada um fez bem a sua parte na sua época. Uns mais, uns menos, sim, é verdade, mas as administrações trabalharam. Nunca foi colocado tanto material quanto foi naquelas duas gestões. Material de recuperação da estrada. Me lembro bem, a gente vive e observa e faz parte do ente político e observa as coisas acontecer. Então, realmente fica assim, muito ruim, quando o prefeito ou alguém da administração se manifesta dizendo que administrações houveram na época do Arlindo Ruschig e agora. Eu me lembro da fala, que eu pedi para alguém ir lá no velório do ex-prefeito Arlindo, quando o prefeito se manifestou lá dizendo que existia administração na época do Arlindo e existe administração agora. Isso não é verdade, gente. Isso não procede. Campina das Missões caminhou e se desenvolveu até onde está, graças a um somatório de administrações. E administrações boas, umas um pouco menos, outras um pouco mais, dependendo da sua época. Eu me lembro que quando se começou a administrar, na primeira gestão do Melchior, não se tinha o celular. E o Melchior dizendo que daqui um pouco nós vamos ter um aparelho, né, depois veio aqueles tijolões e a evolução toda, que nós vamos poder falar lá da lavoura. E eu me lembro pessoas gozando, né, pegando uma caneta e debochando da pessoa que tinha um pouco de visão. Então as estradas, elas estiveram naquela época como nunca estiveram, e nem nesta gestão esteve assim, tão bem. Isso é fato e é verídico, é só nós pesquisar. Né? Mas é isso. Mais alguma manifestação? Vereador Ademir? Eu acho que quando é para falar que tá bom, tem que falar que tá bom. Eu não disse que estava ruim, mas não dizer que nunca teve, né? Tava boa as estradas, com essa chuvarada lavou, tem. Eu nunca falei que não teve.
Eu não Falou falei que não teve, Não. agora a única vez que tinha estrada boa. Falou sim, sim. A palavra está com o vereador E- Ademir. Assista, Vereadora- assista. Vereador Ademir. Palavra. E daí eu quando é de falar bem, eu falo, eu já falei, estavam boas estradas, coisas boas que fizeram, estão fazendo. Só que eu não concordo quando falam essas coisas. Não concordo. Eu sei que isso, eu nem sei que ano que era, se era 2015, eu também fui contra. Também aquele ano também, bati boca com o Dalto também. Né? Então quando dizem uma coisa que não é, eu vou pegar e vou contrariar. Porque tem coisas boas, fizeram coisas boas, estão fazendo, com certeza, mas como eu falo, quem tem que falar é quem recebe o serviço. Palavra continua à disposição. Quem tem espaços ainda? Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em regime de votação a segunda proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registradas votos de pesar pelo passamento de Dálcio Zwirtes, Nelly Maria Welter, Blásio João Lenz e Rodolfo Enhoff, ocorridos respectivamente nos dias 5, 13 e 16 de fevereiro de 2024. Como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses, junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nos termos, pede deferimento Campina das Missões, 8 de março de 2024, assinado por todos os vereadores. Antes de encerrar a sessão, gostaria de fazer um esclarecimento. O vereador tem direito a 2 manifestações, vereador que não é líder de bancada, e vereador líder de bancada tem direito a 3 manifestações. Então, à medida que passa essas manifestações, a gente é obrigado a impedir a fala do colega em função do regimento interno. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.